Começamos agora mais um Câmara Aberta pela TV Câmara de Itajaí, no canal 14 da NET e também pelo YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. E por causa das medidas de prevenção à Covid-19, esta entrevista é feita pela internet de forma remota. Desde março de 2020, quando a Organização Mundial de Saúde declarou oficialmente que o planeta estava prestes a passar por uma pandemia de uma nova doença, a Covid-19, que muitas pessoas tiveram que mudar hábitos e formas de trabalhar e de se relacionar com as demais pessoas. E essas mudanças, aliadas com a insegurança sobre a própria saúde e as condições de vida, também trouxeram um aumento de casos de depressão, ansiedade e outros sofrimentos psíquicos. E hoje, para falar sobre saúde mental, está conosco o médico psiquiatra Mário João Bizzi Júnior. Doutor Mário, seja muito bem-vindo aqui ao Câmara Aberta. Muito obrigada por atender a nossa solicitação de entrevista. Eu é que agradeço pelo convite. Espero que eu possa contribuir com algumas informações novas para vocês. Doutor, o senhor já trabalha com psiquiatria já há mais de 20 anos, é isso? Isso, eu comecei a trabalhar com psiquiatria mesmo antes de formado, né? A gente fazia estágios na área de psiquiatria e como eu cursava psicologia ao mesmo tempo que cursava medicina, então eu já tenho contato mesmo antes de concluir a faculdade. Eu já estou com mais de 20 anos de psiquiatria nas costas. Doutor Mário, com relação assim, a esse aumento que foi detectado por algumas pesquisas, tanto o pessoal de medicina da USP, da Faculdade de Medicina da USP, quanto a Organização Mundial de Saúde também viu, detectou um aumento de casos de ansiedade e de problemas relacionados à depressão durante a pandemia. Esse aumento visto no restante do mundo, em algumas pesquisas, também foi sentido no seu dia a dia, no seu consultório? Como é que se deu isso? Houve também esse aumento, essa maior procura de pessoas por tratamento nesse período? Sim, com certeza. Inicialmente, logo que veio a notícia do coronavírus, houve uma retração, as pessoas deixaram de consultar, até pelo medo de sair de casa, de ter contato com locais de atendimento de saúde, e a gente acabou sendo afetado nisso também, né? Muita gente parou de consultar, muita gente buscava atendimento de forma virtual, né? Mas realmente no início diminuiu bastante e gradativamente, à medida que se foi percebendo que essa era uma situação que não era passageira, que ela ia demorar, que ela ia ter algumas consequências a médio e longo prazo, o nível de ansiedade das pessoas começou a aumentar bastante, né? Não só os sintomas de ansiedade, mas também, aos poucos, sintomas depressivos, algumas pessoas que acabaram desenvolvendo estresse pós-traumático por situações de terem vivenciado familiares que tiveram a patologia e que ficaram bastante doentes ou até vieram a falecer. A questão de que muita gente perdeu amigos e familiares e não pôde se despedir adequadamente, aquela questão de não se poder fazer um velório adequado, caixão fechado, não se pode ver a pessoa que está ali. Quer dizer, isso tudo contribuiu para que os sintomas de ansiedade, de angústia, fossem se intensificando ao longo do tempo. Tecnicamente, a gente até chama isso de a quarta onda dessa pandemia. E o que a gente está vendo agora, não só no meu consultório, eu troco informações com outros colegas, né, que também trabalham na área, que também estão vivenciando isso, está havendo um aumento bastante grande dos casos de depressão, de ansiedade, pessoas que eu atendi há muito tempo atrás que estavam estáveis, que não tinham mais sintomas, voltaram a apresentar sintomas em função dessa questão de ficar trancado em casa, de não poder ver os familiares, de não poder fazer um churrasco com os amigos no final de semana, não poder abraçar as pessoas. Essa questão do contato físico ela é extremamente importante. E o senhor tocou num ponto também bem interessante, que é essa questão de a mudança até do luto, né? Muitas pessoas já têm uma dificuldade muito grande de lidar com lutos, com perdas.
Agora, então, numa situação em que ela não pode se despedir adequadamente, fazer passar por aqueles rituais que normalmente teria que passar em condições fora da pandemia, isso também ajuda a agravar, né? A pessoa, é mais difícil ainda de fazer esse enfrentamento. Com certeza. O que a gente está se deparando nessa questão agora do Covid-19 é que muitas das coisas que a gente aprendeu ao longo do tempo para lidar com situações de crise, a gente não está conseguindo aplicar. Vamos, por exemplo, usar o exemplo da Boate Kiss, onde um dos grandes pontos de apoio nas pessoas que passaram por aquele estresse era exatamente o contato físico, o carinho, a proximidade para poder dar apoio a essas pessoas. Coisa que agora a gente não pode fazer. Né? Muitas vezes eu fico constrangido, porque eu tô fazendo atendimento presencial normal em consultório, mas normal. Eu não aperto a mão dos pacientes. A gente tem que manter um distanciamento dentro da sala, quer dizer, isso dificulta, assim, até aquela proximidade afetiva, né, de poder dar um abraço, de poder confortar a pessoa quando ela está precisando. Isso tudo a gente não está podendo fazer. E eu escuto muito dos pacientes a questão assim, essa semana mesmo eu atendi um rapaz que falou, Mário, faz mais de um ano que eu não abraço a minha mãe. Quer dizer, isso é uma coisa que é muito angustiante, é uma coisa que gera muita ansiedade, muita angústia. E cada pessoa interpreta essa questão do distanciamento de uma forma diferente. Tem pessoas que simplesmente, não, eu estou levando a comida para os meus pais, eu largo a comida na porta deles, aperto a campainha e vejo eles de longe. Né? Tem pessoas que já encaram de uma forma diferente, entram, levam a comida, enfim. Cada pessoa tem uma leitura diferente disso e a gente não tem como dizer assim, qual é a regra, o que realmente é o mais correto. Até que ponto esse distanciamento físico, né, vai nos proteger do vírus, né, mas não vai gerar outros problemas de ordem emocional. Né? Uma questão que é importante, assim, não só a questão da ansiedade, da angústia gerada pelo distanciamento, pela essa falta de proximidade física, mas também a gente sabe que 1/3 das pessoas, isso é um estudo bem recente que saiu agora, do Lancet, que é um jornal muito conceituado, que 1/3 das pessoas que foram contaminadas com o Covid-19 vão ter algum tipo de sequela neuropsicológica, neuropsiquiátrica. Ou seja, a gente sabe que tem um comprometimento no sistema nervoso central, não é só a coisa de estar afastado emocionalmente das pessoas, não. As consequências, então, vão muito além do comprometimento respiratório, muscular. Exato. O que a gente está vendo agora é que esse vírus não é um vírus respiratório simplesmente, ele tem uma série de outras consequências e que a gente ainda não sabe muita coisa. A gente tem muito que aprender com esse vírus ainda. E o senhor imagina, assim, que, por exemplo, pode ter acontecido também algumas outras pessoas conseguiram encarar essa transição como uma outra forma de ver a vida, mas não é o que acontece com a maioria das pessoas. Eu acho que talvez quem conseguiu um pouco isso já tinha uma estrutura um pouco melhor, que não é, às vezes as pessoas não têm no seu dia a dia, não param para raciocinar se ela tem algum problema de ordem afetiva ou não, e de repente isso agora ficou aflorado porque não teve como não ser assim. Na verdade, o que a gente sabe? Assim, quem já tinha uma estrutura emocional mais ou menos bem estruturada, né, conseguiu lidar um pouco melhor com essa situação. Quem já tinha, por algum outro motivo, alguma certa fragilidade, essa questão toda do isolamento, do afastamento pessoal, isso foi um caldo para gerar muita doença. Né? O que eu estou pegando? Eu estou pegando muitos casais que estão se separando porque os dois trabalhando dentro de casa não conseguem mais se olhar, porque eles têm que conviver 24 horas por dia. Na verdade, a gente já via isso, por exemplo, aqueles casais que
conviviam razoavelmente bem, porque só se viam no final de semana, e aí quando chegava na aposentadoria, tinham que conviver, e aí eles viam que não tinham mais nada em comum. Isso só está sendo antecipado, as pessoas estão se dando conta, estão se obrigando a conviver mais com quem está dentro de casa de uma forma mais intensa. Claro que tem muitas pessoas que estão conseguindo usar isso de uma forma positiva, estão tendo mais contato com seus filhos, estão tendo mais contato pessoal com as pessoas que são próximas, que estão dentro da sua casa, mas isso está gerando muito estresse em quem não tem estrutura, em quem não estava preparado para esse tipo de enfrentamento, né? O estar sozinho consigo mesmo está fazendo com que muitas pessoas repensem as suas vidas. Quem já tem um certo grau de espiritualidade ou alguma outra forma de manifestar a sua transcendência até está conseguindo encarar isso como uma forma de crescimento pessoal. Com certeza. Para algumas pessoas isso está sendo terrível, né? Para algumas pessoas isso está sendo assim o caos, eles estão se dando conta que muitas coisas nas suas vidas não têm valor, né? E o fato de eu estar perdendo familiares, estar perdendo amigos assim de uma forma tão rápida e tão abrupta, isso está mexendo muito com as crenças das pessoas. Com certeza. Doutor, nós temos ainda muito para conversar, mas a gente precisa fazer um pequeno intervalo e daqui um pouquinho a gente volta falando mais sobre saúde mental durante a pandemia. Até já. Olá, estamos de volta hoje entrevistando o médico psiquiatra Mário João Bizzi Júnior. E nós estamos conversando aqui, né, doutor Mário, a respeito de saúde mental e todas as implicações que a pandemia de Covid-19 trouxe na vida das pessoas e principalmente, né, esse aumento da ansiedade, aumento do medo, aumento dos casos de depressão. O senhor nos colocava até uma situação, né, de que muitas pessoas acabou tendo muita separação exatamente por as pessoas estarem verem que não tem mais aquela afinidade porque estão convivendo todos os dias 24 horas por dia. Exatamente. E a questão de que o fato de eu ficar preso em casa o tempo inteiro, né, isso me obriga a ter contato comigo mesmo, né? E aí eu começo a enxergar algumas coisas que não são tão legais, né? Muitas vezes as pessoas me perguntam assim, mas como é que eu vou lidar com isso? A primeira questão que eu acho que realmente ajuda é o fato de eu manter uma rotina, né? O pessoal está trabalhando em casa e aí não tem mais eu só tenho que entregar minhas tarefas, eu não tenho mais que bater ponto, eu não tenho mais horário, né, para trabalhar, eu só tenho tarefas. O que acontece? As pessoas começam a dormir a hora que tem sono, começam a comer a hora que tem fome, e quando vê, o seu relógio biológico está completamente desregulado. Então, eu tenho que tentar manter uma rotina. A rotina, então, ela é importante também até para nos ajudar a nos organizar mentalmente. Exatamente, exatamente. Vamos pensar numa situação muito radical, que é quando uma pessoa precisa hospitalizar num hospital psiquiátrico. Uma das grandes coisas terapêuticas no hospital psiquiátrico é o fato de que eu tenho as regras ali muito bem definidas. Eu tenho horário para comer, eu tenho horário para fazer atividade física, eu tenho horário para terapia, eu tenho horário para medicação. Tudo isso sempre no mesmo horário, mantendo uma rotina absolutamente rígida. Claro que eu tenho algumas pequenos jogos de cintura em algumas situações, mas assim, eu procuro manter uma rigidez em relação à rotina. Para quê? Para organizar a cabeça da pessoa. Em casa, eu tenho que tentar fazer exatamente a mesma coisa. Eu tenho que ter horário para comer, eu tenho que ter horário para fazer atividade física, horário para lazer. Isso é outra questão, assim. Mas lazer, eu tenho que sair de casa. Não, eu posso ter lazer em casa, assistindo uma minissérie, lendo um livro, ouvindo música. Essas pequenas coisas que me dão prazer, elas vão me ajudar bastante a enfrentar essa situação agora. Uma das coisas, inclusive, algumas estratégias, né, as pessoas acabaram desenvolvendo para
tentar passar por isso da melhor forma possível, tentar contornar eventuais problemas que vão aparecendo, que é exatamente essa estratégia de se pegar com hobbies, tentar fazer com que se aprenda uma nova atividade. Tem muitas pessoas aprendendo a tocar um instrumento musical, algumas pessoas aprendendo inglês, outras pessoas tendo algum tipo de leitura, algumas vão para o lado da culinária, tentando inventar, algumas pessoas fazem tricô, como eu faço tricô no meu tempo livre para me exercitar, para tentar aprender coisas novas. Isso é salutar, então, também, mas desde que o tempo seja delimitado. Com certeza, eu não vou passar, então eu quero agora aprender a tocar violão, eu vou ficar 10, 12 horas por dia tocando violão para tentar desopilar. Não, não é por aí. Eu vou organizar as minhas tarefas, vou ter a minha rotina e vou colocar atividades que são prazerosas, que realmente me dão prazer, que isso vai me ajudar a enfrentar esse período agora. Acontecem algumas coisas interessantes, por exemplo, a pandemia é um momento em que a gente jamais imaginaria estar fazendo amigos novos, certo? Pelo isolamento social que a gente está. Né? Curiosamente, né, eu e um grupo de psiquiatras, a gente criou um grupo de WhatsApp, que é um grupo que nasceu por causa da pandemia, nasceu para as pessoas poderem falar a respeito das suas angústias, dos seus medos, e eu posso dizer que hoje é um grupo que a gente fez novos amigos, chega a ser curioso, porque a grande maioria de nós não se conhece pessoalmente, só virtualmente, e ali a gente tem um grupo extremamente produtivo em termos de um apoiar o outro, um está sempre sabendo, o familiar está doente e tal, está sempre dando força um para o outro. Quer dizer, num momento de crise, a gente criou uma estratégia para poder enfrentar essa situação. Quer dizer, não é porque eu tenho que manter um distanciamento físico que eu tenho que manter um distanciamento emocional das pessoas. É outro tipo de socialização. Pode-se dizer que é uma evolução da socialização ou é apenas uma outra forma? Eu acho que é uma outra forma, é uma alternativa para o momento que se apresenta. O meu filho, por exemplo, ele mora do outro lado do planeta, ele mora na Nova Zelândia e a gente continua tendo contato frequentemente. Por quê? Porque existe essa possibilidade de áudio, de vídeo. E, no caso, doutor, como fazer, assim, às vezes nós estamos falando de boas alternativas que podem realmente ajudar quando você tem problemas leves, problemas quando eles começam a aparecer. Mas e quando isso não é possível? As pessoas ainda relutam muito para procurar um tratamento adequado? E, infelizmente, ainda existe esse estigma. Né? A questão de que isso aqui em Santa Catarina eu ainda percebo muito menos, pelo menos aqui em Balneário Camboriú, eu percebo isso muito menos do que eu percebia no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, as pessoas chegavam a me pedir para consultar de noite para não serem vistas entrando no consultório. Pelo medo do estigma, o senhor imagina, ou por próprio preconceito? Não, é o estigma, é o medo de que assim, as pessoas vão saber que eu estou consultando com um psiquiatra é para louco. E isso não é verdade, a gente trata pessoas que estão com problemas emocionais, ponto. Do mesmo jeito que o meu pulmão pode adoecer, o meu fígado pode adoecer, o meu emocional, através do meu cérebro, também pode adoecer. E numa situação dessas, em que o nosso emocional está sendo bombardeado o tempo inteiro, é muito mais provável que ele vá adoecer com mais facilidade. E no caso, por exemplo, assim, as pessoas pensam, eu vou fazer um tratamento com um psiquiatra, de repente vou ter que tomar remédio controlado, tarja preta, não é nada disso, né? Isso é só naqueles casos que são realmente indicados, quando há essa indicação clínica para você usar a medicação. O que acontece? Eu sempre digo o seguinte, a medicação, eu sempre comparo assim, o momento do adoecimento, né? A minha vida é como se fosse um barco que está navegando e de repente começa a afundar o meu barco, está cheio d'água. A medicação, ela é só a canequinha com a qual eu vou tirar água de dentro do barco. Para quê? Primeiro, para o meu barco não afundar. Segundo,
para poder enxergar dentro do barco onde é que estão os meus furos, para poder tapá-los. O tapar os furos passa pela terapia, pelo autoconhecimento. Se eu não tapar os furos do meu barco, eu vou continuar com canequinha o resto da vida. Dá para tapar os furos sem a canequinha, sem tirar água de dentro do barco? Até dá, mas é muito mais difícil, muito mais sofrido. Eu vou usar a medicação como uma forma de acelerar esse processo. Se eu não resolver os problemas que estão me fazendo ficar doente, eu vou ficar de canequinha, ou seja, eu vou ficar usando medicação o resto da vida. Porque as medicações que a gente usa hoje, elas não causam dependência. E são medicamentos extremamente seguros. Hoje mesmo eu atendi uma gestante, né, ela está em 12 semanas de gestação, vai usar uma medicação para ansiedade sem problema nenhum. Quando ela tiver o parto, ela vai poder seguir usando essa medicação na amamentação. Quer dizer, são medicações bastante seguras. Em relação aos medicamentos faixa preta, né, que são os benzodiazepínicos, os calmantes, são medicações que a gente vai usar por pouco tempo e de forma supervisionada. E só naqueles casos que são extremamente indicados, que não tem como não fugir disso, né? Doutor, o nosso papo está muito bom aqui, mas a gente precisa fazer mais um breve intervalo e daqui um pouquinho a gente volta para o terceiro e último bloco, conversando aqui com o Dr. Mário João Bizzi a respeito de saúde mental e as implicações na pandemia. Até já. Olá, estamos de volta aqui para o último bloco deste Câmara Aberta, que hoje fala sobre saúde mental com o psiquiatra Mário João Bizzi Júnior. Doutor Mário, nós conversávamos agora há pouco, né, a respeito dos estigmas que ainda existem com relação aos transtornos e doenças mentais, né, que são a depressão, principalmente, né, que mais acomete as pessoas, depressão, ansiedade e alguns outros traumas, medo patológico. Como fazer para que as pessoas percam, para que a psiquiatria perca esse estigma? Talvez isso agora possa ficar mais leve, exatamente porque tem muito mais pessoas necessitando, sabendo que precisam, de repente, procurar uma ajuda médica também para tratar esses sintomas? Já fazem alguns anos que a Associação Brasileira de Psiquiatria criou uma campanha que é a respeito da psicofobia, que é exatamente essa questão do estigma que existe em relação à doença mental, ao portador da doença mental, aquele que usa a medicação, e mesmo aos profissionais que tratam esse tipo de problema. Eu sempre brinco que se eu encontrar o meu cardiologista no supermercado, eu vou lá, abraço, apresento para a família, esse aqui é o cara que cuida do meu coração. Pergunta se alguém se aproxima de mim no supermercado, vem, me abraça e diz, esse aqui é o cara que cuida da minha cabeça. Não tem. As pessoas ainda têm esse tipo de preconceito. Ainda existe muito estigma em relação à doença mental, à pessoa portadora da doença mental. Tem uma série de coisas que a gente vê estruturais no Brasil a respeito de tratamento em termos de saúde mental. Ainda são muito retrógradas, né? Hoje, se eu precisar uma hospitalização psiquiátrica, é uma briga. Aqui no estado de Santa Catarina, a gente só tem hoje a Colônia Santana para uma internação pelo SUS. Quer dizer, o estado inteiro só tem um hospital que dê conta desse tipo de internação. Isso é uma coisa muito complicada, assim, quando na verdade a gente sabe que cada vez mais a gente vai ter problemas de saúde. A gente sabe, numa previsão da Organização Mundial da Saúde, das 10 doenças mais incapacitantes, 6 são psiquiátricas. Ou seja, cada vez mais pessoas vão deixar de produzir, deixar de trabalhar em função de problemas psiquiátricos. E mesmo com essa tendência, né, de alta, de aparecimento dos problemas mentais, que são inclusive incapacitantes para o trabalho, para o modo produtivo, para a economia, enfim,
O senhor falou agora há pouco que o SUS aqui no estado só tem um hospital que faz internação pelo SUS para pacientes mentais. Exato. Fica parecendo que doença mental é coisa de rico, é coisa para rico, o pobre não pode ter acesso ao tratamento adequado, mesmo aquele prévio? A gente escuta isso até hoje no consultório, pessoas que vêm, eu atendo no SUS aqui em Balneário Camboriú, no ambulatório de saúde mental, e o que acontece? As pessoas chegam e dizem, não, mas depressão não existe, depressão é coisa de rico, eu não posso ter depressão, não tenho tempo para ter depressão, eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar a família. E não tem nada a ver com isso. E as pessoas têm distorções do tipo assim, mas depressão é falta de Deus no coração. Isso não tem nada a ver com Deus. Se fosse assim, o padre Fábio de Mello não teria crise de pânico, o padre Marcelo não teria depressão. Se os dois não têm Deus no coração, eu não sei quem tem. Exatamente, mas quer dizer, ainda há muito preconceito, muito estigma, Ainda. muito, porque e mais ainda quando a pessoa tem uma condição financeira mais desfavorável, porque fica parecendo realmente assim, as pessoas disseminam esse tipo de coisa de que não, doença mental, eu não tenho tempo para ter depressão, eu tenho que trabalhar. Só que na Exato. verdade muitas vezes isso acaba camuflando ainda mais os problemas e tentando jogar uma fachada, um cimento em cima de um problema que só vai estar ali sem ser curado. E que a gente sabe que a pessoa com menos condições socioeconômicas, ela realmente ela vai ter mais dificuldade a ter um tratamento adequado, um tratamento de qualidade, e isso só vai perpetuar o problema. Frequentemente eu pego pessoas no atendimento do SUS que eles já vêm com anos de tratamento, né, que não são os adequados, porque nunca passou por uma avaliação psiquiátrica, né, vinha consultando só com clínicos gerais. Ok, um atendimento inicial com clínico geral muitas vezes pode resolver o problema, mas se eu já estou há anos consultando com vários clínicos gerais e eu não estou conseguindo resolver a situação, eu continuo com sintomas depressivos, continuo com sintomas de ansiedade, eu tenho que buscar um atendimento especializado. Da mesma forma, se eu tenho uma pressão alta, o clínico geral me deu um antihipertensivo, 2, eu continuo com a pressão alta, eu vou procurar um cardiologista para fazer uma avaliação mais adequada. Na psiquiatria é exatamente a mesma coisa. E como é que é para o cidadão menos favorecido, que tenha que usar o SUS necessariamente, conseguir uma consulta psiquiatra, com um psiquiatra? É muito longo esse caminho? Como é que está isso? Ou tem se aberto mais vagas dentro do sistema? Eu posso te falar de como é que funciona em Balneário Camboriú, que é onde eu atendo. Né? A pessoa vai no posto de saúde, passa por uma avaliação com o clínico geral, o clínico geral vai tentar fazer o manejo inicial. Se ele não conseguir, ou se ele perceber que os sintomas estão muito intensos e ele não vai conseguir lidar no posto de saúde, ele encaminha diretamente, faz o encaminhamento, encaminha para a gente no ambulatório de saúde mental e ele vai ser atendido. Geralmente, em menos de um mês já tem atendimento. Ainda bem, né? Agora falta as pessoas largarem de vez esse estigma de que a doença mental é só coisa de louco, que as pessoas não podem ter, e estigmatizar mesmo, né? Desestigmatizar isso. Exatamente. Doutor, e assim, agora voltando ao nosso tema inicial, que é a questão da pandemia e o aumento das doenças que afetam a ansiedade, a depressão, a saúde mental das pessoas, como é que o senhor acha que se vai se sair de toda essa situação? É possível de se tratar melhor essa questão, se isso se proliferar ainda mais, quer dizer, se for muito mais no tempo, essa pandemia, as coisas podem ficar piores ou pode-se ver um aumento no número de tratamento dessas pessoas que precisam passar por um tratamento?
O que a gente está vendo assim, essa demanda que está aumentando em função de sintomas neuropsiquiátricos, essa vai se manter mais ou menos nesses níveis que eu te falei, em torno de 1/3 dos contaminados, e a tendência daqui para frente é esse número começar a reduzir em números absolutos, mas vai manter a mesma proporção. Em relação de uma forma geral, em como lidar com a ansiedade, à medida em que agora a questão de vacinas e outras opções de tratamento, né, e a gente tem que tentar separar muito bem o que é a questão da doença, o que é a questão do uso político da doença. A gente tem que cuidar para não embarcar nisso, para daqui a pouco não se abraçar numa visão que é só de um lado da história e não perceber o todo. Eu tenho que tentar fazer uma leitura mais crítica a respeito desses sintomas. E o que acontece? Com o passar do tempo agora, com vacina, com outras opções de tratamento, a tendência é os números começarem a cair, as pessoas começarem a ficar um pouco mais tranquilas, né? Diminuir essa pressão toda, as pessoas começarem a se dar conta assim, que não precisam radicalizar em relação ao contato com os outros, né? Eu posso ter, sim, contato com as pessoas, desde que eu respeite algumas regras, eu vou usar máscara, vou manter um distanciamento físico, né? Mas o distanciamento físico não significa distanciamento emocional. Falta do toque não significa falta do carinho. Exatamente. Existem muitas formas da gente manifestar carinho. Sempre foi assim, da gente poder... eu sou do tempo que ainda se escreviam cartas e a gente podia escrever cartas e através de palavras, manifestar o quanto a gente gostava da pessoa, né? Hoje, com o WhatsApp, eu mando ali um emoji, eu mando uma mensagem, quer dizer, muita informação pode ser passada e muito carinho pode ser passado dessas outras formas. Tá? O fato de eu não poder abraçar é ruim? É ruim, mas existem algumas alternativas para isso. Então, doutor, olha, foi muito bom esse nosso papo virtual aqui, né? E espero em outra oportunidade poder lhe entrevistar pessoalmente com o senhor aqui do meu lado, exatamente aqui nessa bancada, para a gente trocar mais ideias a respeito desse e de outros temas da psiquiatria. E eu agradeço muitíssimo a sua disposição, né? A gente sabe que o seu tempo é bem restrito, para conversar conosco. Muito obrigada. Fico à disposição. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. E você continue assistindo a programação da TV Câmara pelo canal 14 da NET e também pelo YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. O Câmara Aberta de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. Até já.